Se você olha para toda a sensualidade que aparece e acha que não tem nada a ver, está cometendo um grande erro, um grande vacilo, meu consagrado. Esse é bem especial e muito difícil. Essa aula vai falar sobre algo que é extremamente importante em quase todas as aulas que nós já falamos, porque os nossos olhos vão estar envolvidos em basicamente tudo que a gente já falou. Nós falamos sobre estímulos, contextos de indiferença, contextos de tentações como academia e outras coisas, sobre redes sociais, sobre programas de TV, enfim, um monte de coisa. E os nossos olhos estão envolvidos em tudo isso, porque nós, por meio dos olhos, cobiçamos quando nós estamos usando essas coisas. Nós podemos usar os olhos para cair tanto nessas coisas como até andando na rua, na escola, na academia ou até na igreja. Então, os olhos são uma peça muito importante nisso tudo. E a gente consegue evitar muitos locais de estímulos, porém, muitas vezes nós não vamos conseguir evitar. Nós vamos precisar lidar com essas coisas lutando contra os olhos. E é sobre isso que a gente vai falar nessa aula. E eu quero te dar alguns conselhos sobre essa questão do olhar e da cobiça com os olhos. Às vezes nós pensamos que é inevitável olhar, que não é possível olhar para o outro lado, mas na verdade só dói mesmo. Mas é sim possível que nós sejamos fiéis com os nossos olhos. O primeiro olhar muitas vezes é quase inevitável, mas o segundo é totalmente evitável, e é ali que nós nos pegamos lutando contra nós mesmos, e dói muito. Eu quero que você esteja ciente, dói muito olhar para o outro lado. Eu ando muito de moto, e várias vezes enquanto eu estou na estrada, eu olho pro lado e eu percebo que tem uma moça lá. Ou às vezes eu só tô olhando pra estrada e eu percebo com a visão periférica que tem uma moça na calçada e ela é bonita e tá mal vestida. E eu tenho duas opções. Ou eu olho pra ela ou escolho agradar a Cristo. E apesar de doer, essa deve ser a minha escolha. Agradar ao meu Senhor, ao obedecê-lo, ao ser fiel a Ele com os meus olhos. Essa é a única estratégia. Fugir, olhar pro outro lado. Apesar da dor, eu escolho Cristo. E, cara, mesmo sofrendo, a minha reação deve ser olhar para o outro lado. E eu quero te encorajar a isso. Não olhar de volta. Olhar para o outro lado. Fugir de todo estímulo. No celular, mesmo evitando as redes sociais, acontece de muitas vezes aparecer estímulos para a gente. Algumas imagens provocantes em propagandas, figurinhas indecentes em alguns grupos de amigos que a gente não espera ver, né? E qual é a saída? Desvia o olhar. E imediatamente apaga. Apaga do seu celular sem que tenha chance de você recuperar. Porque se você deixar lá, a tentação depois vai aparecer te chamando para ir lá ver. Apaga e foge, corre de todo jeito. Às vezes eu tô no Cifra Club para tocar algum louvor e aparece propaganda da Shein com as desviadas lá na academia. Parece que tem mulher de lingerie. Não, às vezes eu tô lá e a minha visão periférica detecta algo. Aí eu fico pensando, parece que tem uma tatuagem ali nas costas dela. E qual é a resposta imediata que eu devo dar? Meu irmão, pode ter um tatu nas costas dela, você não precisa, não deve olhar em hipótese alguma. Fuja disso. Essa é a resposta. Muitas vezes eu tô de moto e eu vejo alguma moça e eu falo, vou olhar pro rosto dela, será que eu conheço? Cara, e é uma forma de enganar a mim mesmo, porque na verdade eu vou estar olhando pra ela, vendo se eu conheço o rosto dela, enquanto a minha visão periférica vê o resto. Isso é péssimo. Então evita essas coisas o máximo que você puder. Se tem alguma coisa sensual aparecendo em algum lugar, cara, você não tem nada a ganhar, você só tem a perder. Então olha pro outro lado, resiste, vence, vale a pena, independentemente do contexto. Se esforce para ser fiel com seus olhos, porque a queda começa quando você entrega os olhos. Sempre assim. Nós às vezes resistimos com os olhos e nos mantemos de boa, só que nós começamos a cair quando nós entregamos o olhar. Então faça de tudo para não dar o primeiro olhar. Provérbios nos diz que nós não devemos olhar demoradamente pro vinho, que senão nós seremos tentados a bebê-lo. Do mesmo jeito acontece com as sensualidades. Nós devemos manter o nosso olhar longe. Eu te garanto, cara, se você evitar o primeiro olhar, se você evitar a cobiça dos primeiros olhares, você não vai cair. É sério, sempre começa assim. Nós aprendemos com Jó, quando ele fala lá no capítulo 31, no versículo 1 do seu livro. Fiz um pacto com os meus olhos de não cobiçar qualquer moça. Tá em outras palavras, eu acho. Então, como eu disse, render os olhos é o primeiro passo para a queda. E cara, seja fiel. Busque ser fiel com os seus olhos ao Senhor e à sua esposa ou futura esposa. Vale a pena. Pense neles. A sua esposa merece um marido que olha somente para ela. Essa é uma decisão para a vida. Depois que eu comecei a evitar maus olhares, ainda que eu passasse por dor por causa disso, valeu a pena. As tentações diminuíram muito, ficou muito mais fácil resistir, o meu tempo de vitória aumentou muito, a frequência das quedas diminuiu bastante. Cara, funcionou muito para mim. Então, em todas as ocasiões da sua vida, seja sempre atento aos seus olhos. Não olhe para qualquer coisa, seja fiel, se esforce, tá bom? Apesar de ser uma atitude difícil e dolorosa, ela me ajudou muito. Então, resumindo, evite todo lugar que vai te gerar estímulo, mas esteja pronto para vencer
quando aparecer alguma coisa, pronto para não olhar. Nessas pequenas vitórias nós conseguimos vencer a guerra. Aproveite também o privilégio de sofrer por Cristo. Nós hoje temos esse privilégio. Eu vou falar sobre isso lá na frente, vai ter uma aula completa sobre isso, porque Paulo fala em Filipenses 1:29, se eu não me engano, que nós recebemos não somente o privilégio de crer, mas de sofrer por Cristo. É um privilégio, é uma honra. Então aproveite, que a gente aproveite essa oportunidade que ele nos dá de sofrer por ele. Fechou? Vamos então para a próxima aula sobre maus pensamentos. Aí a parada fica louca, fica muito mais difícil.